Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Olá, ouvintes da rádio da universidade. Eu sou o músico e mestrando em etnomusicologia Paulinho Parada e apresento hoje o programa inaugural de Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Nosso encontro semanal na 1080 AM terá como foco a difusão das pesquisas acadêmicas do Núcleo de Estudos através de entrevistas com nossos colaboradores e reprodução de suas criações sonoras, bem como dar visibilidade às obras e trajetórias musicais de músicos populares e tradicionais. Coordenação geral e direção, professor Reginaldo Gil Braga, e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. O programa de hoje divulgará os resultados da pesquisa intitulada O Universo Sonoro de Plauto Cruz, sobre a obra e trajetória artística do flautista Plauto de Almeida Cruz, nascido em 15 de novembro de 1929, na cidade de São Jerônimo, aqui no Rio Grande do Sul. Essa pesquisa resultou na publicação de um artigo em 2016 pela revista Vortex. Antes de falarmos um pouco mais sobre essa pesquisa e sobre Plauto, trazendo outras vozes para essa conversa, vamos ouvir um pouco da música de Plauto Cruz. Ouviremos primeiro a composição Juliana, do CD Mário Barros e Plauto Cruz, Engenho e Arte, lançado em 1996. Juliana é filha de Plauto. Seus filhos Jairo, Marlene, Maria e Juliana ajudaram muito em nossa pesquisa. Sem eles não teríamos chegado aos resultados que chegamos. Vamos ouvir, de autoria de Plauto Cruz, a composição Juliana.
Estamos aqui com Stefânia Johnson Colombo, flautista, no nosso programa Músicas do Mundo. Ela é graduanda em música aqui na URGS e é jovem, faz parte dessa nova geração que toca choro e conhece a música dos velhos chorões locais. Hoje estamos aqui para falar de Plauto Cruz, sujeito de uma pesquisa empreendida por mim, Paulinho Parada, sob orientação do professor Reginaldo Gil Braga. Então, Stefânia, você também é de São Jerônimo. Como foi conhecer a obra do Plauto? Você estava falando aqui que a sua família conheceu o Plauto. Como foi isso? Para mim foi uma emoção muito grande ter acesso a essa música composta pelo Plauto, porque desde criança, desde que eu comecei a tocar flauta, minha família sempre me falou, tinha um flautista maravilhoso aqui, que ele tocava aqui perto de casa, morava aqui pertinho, que é o Plauto, e eu sempre tive curiosidade, assim, e depois que eu comecei a entrar mais no universo do choro, que eu pude ter acesso à música dele, foi uma emoção muito grande. E o teu avô, tua avó, qual o nome deles? Eles chegaram a conhecer o Plauto, né? Chegaram a conhecer, Vilma e Luiz Carlos, e a minha bisavó também, que eu tive bastante contato com ela por anos, que é Irma, ela já é falecida. Ela sempre cantava seresta, cantava sambas, assim, e tiveram esse contato com ele. Não eram tão próximos, mas chegaram a conviver com ele, né? E a música do Plauto aqui na universidade, ela acontece? Se toca a música dele aqui na universidade? Na universidade, nunca vi essa música. Pra mim, nunca teve presente aqui dentro. É uma das coisas que nós estamos pensando e problematizando aqui. Mas eu sei que tu és da oficina do choro, do Luiz Machado, que era do Luiz Machado, e me fala um pouco com vocês lá sob orientação atualmente do Matias, do Elias e outros músicos da nova geração, como vocês retratam as músicas dos velhos chorões e o que vocês têm tocado por lá de compositores locais. A gente é muito privilegiado aqui em Porto Alegre por ter acesso a essa oficina de choro gratuita. E a gente tem, sim, muitos compositores locais presentes lá. A gente já tocou com um arranjo para o bandão todo, a gente já tocou músicas do Plauto, Túlio Piva, Otávio Dutra. A gente sempre resgata os compositores daqui pra gente tocar lá nos arranjos, sempre valorizando os nossos músicos daqui, compositores locais. E você estava me contando que aqui na universidade não se toca muito a música do Plauto. E para ti, qual a importância de tocar Plauto aqui na universidade, em outros espaços, como nas rodas e oficinas, ou mesmo em rádios, né, nos meios de comunicação de massa? O Plauto é uma grande referência no Brasil todo e no mundo todo dentro da nossa música brasileira, né? Então a gente aqui, principalmente na Universidade aqui Federal do Rio Grande do Sul, a gente tinha que trazer esse grande compositor desse gênero que é genuinamente brasileiro e trazer mais para dentro da universidade e ter acesso a isso, porque é muito enriquecedor e é uma obra muito grande, muito incrível. Bom, vamos te ouvir tocando uma composição do Plauto, né? Uma composição que se chama Minha São Jerônimo, que trata bem essa cidade que eu acho maravilhosa, que eu cresci lá. E esse choro foi composto em 1990 pelo Plauto. Vou tocar um trechinho da parte B desse choro. Muito bonito, parabéns. E essa música do Plauto, Minha São Jerônimo, ela foi um dos resultados da nossa pesquisa, né?
que nós vamos falar daqui a pouco. Eu agradeço muito a tua participação aqui. Se você quiser falar um pouco sobre os seus projetos agora tocando e até a maneira que você vai incluir a música do Plauto nisso. A gente está com um projeto agora de contar a história do choro dentro do Rio Grande do Sul e dos compositores locais aqui. E o Plauto está dentro desses grandes compositores que a gente tem gaúchos. E é um projeto que a gente está fazendo para edital, tudo. E espero que passe, que a gente leve ele para outros espaços também, que a gente vai continuar ensaiando, porque é um grupo que está super firme, assim, e gostou dessa ideia de tocar esses nossos compositores gaúchos daqui. Bem, muito obrigado pela participação, Estefânia Johnson Colombo. Eu que agradeço. E tocaremos agora a faixa O Choro é Livre, composição de Plauto Cruz, do vinil O Choro é Livre, que hoje está no acervo Plauto Cruz, um canal no YouTube disponível na internet. Esse disco foi gravado em 1978 por Plauto Cruz, com Mário Chimia e Gessé Silva nos violões, Cabeça no pandeiro, Lúcio do cavaquinho, Sadi no contrabaixo e, claro, Plauto Cruz na flauta. Vamos ouvir a composição O Choro é Livre. Bom, na hora que tiver... Grava um pouco. Tu acha que o choro é livre? Claro, o choro é livre. Vamos aproveitar mais uma vez o clima e vamos gravar essa aí, né? Gravando. 1, 2, 3, 4. Em 2014, iniciei uma pesquisa sobre a obra e trajetória de Plauto Cruz, sob orientação do professor Reginaldo Gil Braga, que está aqui presente. Tivemos apoio do FUNPROARTE e publicamos em coautoria um artigo pela revista Vortex, em 2016. Nesse ano, lancei um acervo pelo YouTube, um canal que já está disponível. É só procurar no YouTube pelo canal Plauto Cruz, que inseri pelo menos 5 álbuns e vídeos do flautista. A TVE e a FM Cultura fizeram uma parceria.
apoiando o acervo e cedendo vídeos e entrevistas que Plauto fez. Ou seja, temos tido alguns apoios que consideramos fundamentais para a difusão da obra deste músico. Acredito, Reginaldo, que essa abordagem de contrapartida está coerente com pesquisas dialógicas, com a etnomusicologia aplicada e com a pesquisação. Em nossa área, ou mesmo dentro dessa pesquisa que fizemos, o que tu achas relevante falar aqui, ou sobre Plauto Cruz, ou sobre mesmo essa perspectiva dialógica da etnomusicologia? Olá, Paulo. Eu acho que assim, a etnografia é uma convivência longa. Então, acho que tu fizestes na pesquisa, né, e no artigo, reflete isso, né, no sentido de que esse teu encontro com o Plauto levou a construção de uma empatia, né, e a partir disso, as trocas, né, do que vai chamar essa dialogia, ou seja, né, do teu interesse na trajetória artística dele, possivelmente ele também interessado na tua, né? Então, me parece que o que a gente chama uma etnografia é, na verdade, atualmente isso, não tem como fazer de uma outra forma, ou seja, a gente precisa realmente ir ao encontro das pessoas, né? E a partir disso, se colocar realmente como se é e estabelecer trocas. Então, essa dimensão que tu falaste da etnomusicologia aplicada, que é isso, na verdade, né? Que é trazer resultados, retornos enfim, para as comunidades, para os indivíduos com os quais a gente trabalha, né? E tu me perguntas, me incitas a falar aí sobre o Plauto, né? Me parece que o Plauto, o que tu fizeste, né, nesse trabalho e o que aparece, né, de interessante como resultado da tua pesquisa é de que tu consegue estabelecer essa mediação, né, entre a obra do Plauto, as composições dele, né, que a gente poderia chamar de textos musicais do Plauto, e os contextos nos quais ele está inserido, né? Então, assim, quando tu relacionas cada peça composta por ele a momentos específicos da trajetória dele, né, no tempo, década de 60, 70, e os diversos locais por qual ele circulou e as pessoas com as quais ele entrou em contato, né? Então, para falar do Plauto, da importância dele, né, eu acho que é inegável, né, para a cena artística do Estado, né? E o que é interessante na trajetória dele é todas essas passagens que as composições dele vão marcando, né, através dos manuscritos que tu recuperas, né, as partituras que ele escreve que são inéditas, não foram editadas, não foram editadas, não foram gravadas, né? Exato. A Estefânia, inclusive, tocou uma peça do Plauto Cruz, a Minha São Jerônimo, que permaneceu por muito tempo inédita, e foi através da pesquisa que nós, digamos assim, descobrimos, né, essa composição. Pois é, isso é bem interessante, né? Imaginar o tempo no qual ele viveu, anos 60, e aí essa produção grande de choros, né? Aí depois, talvez, os anos 80, 70, não é verdade? Aí os 80, a participação dele em festivais nativistas, e aí também tem composições que tu levantaste, né, dele, ainda não gravadas, né, que remetem, né, a essa produção de uma música nativista. Isso, né? Com o Mauro Moraes. Inclusive, o Mauro Moraes, ele ficou surpreso porque não lembrava dessa música. E depois reconheceu quando eu mostrei o manuscrito, o documento. E tu já fizeste, professor Reginaldo, trabalhos etnográficos envolvendo entrevistas com Plauto Cruz, Hardy Vedana, Terezinha Dias, Darcy Alves e mesmo o Plauto que nós estamos falando aqui. Isso resultou na publicação de um artigo teu, falando sobre as tensões e interações das novas com as velhas gerações que tocam choro, das novas e velhas gerações. O que tu percebeste nessa maneira social de sentir a música, e o que para ti é diferente para as velhas e as novas gerações que tocam choro aqui em Porto Alegre? Olha, parece que o artigo, até para quem quiser localizar, né, na internet, acho que com facilidade, né, chama-se
o Memória e Patrimônio Musical do Choro de Porto Alegre. Foi do 2014, né, o ano que foi publicado, na revista Música e Cultura. Então, me parece que tu falas em diferenças, né, assim, na dimensão de diferença, mas me parece que há semelhanças e diferenças, né, porque entre os jovens e velhos chorões, vamos dizer assim, né, semelhanças porque a questão assim de tradição, da memória, do choro, né, desses chorões do passado, e a inovação, se a gente considerar, né, as transformações, as reinvenções e tudo, mas estão presentes tanto no passado como no presente agora com os jovens chorões, né? Se a gente considerar que para os velhos chorões da geração do Plauto, fazer carreira teria que passar por principalmente performances ao vivo, né? E o rádio, né? E gravações, né? Para os jovens, talvez a dimensão agora, gravações ainda é importante, mas a carreira está muito relacionada com o cyberespaço, né? Então, assim, colocar na rede os materiais, divulgar agendas e, enfim, veicular, inclusive, né, performance, se for o caso, né, canais múltiplos, né. Então, eu acho que essa é uma dimensão que não é distante para os dois, né, assim, a questão de reverenciar o passado, que os jovens chorões aqui tivessem um exemplo, né, com a Estefânia, ou seja, tocando uma produção do passado, né, reverenciando uma memória e tal, mas ao mesmo tempo esse pessoal está circulando por outros espaços e ocupando outros meios, né, de comunicação e de informação, né, como a internet. E eu te diria assim, de diferenças, talvez é uma questão mais geracional, né, de que por exemplo, a coisa da improvisação e da variação no choro, né, é meio que uma não que os velhos chorões não estejam aí, ou, né, a geração do Plauto, o professor Darcy, entre outros, né, interagiu muito com os jovens, né, inclusive em performance e tal. Mas é um pouco desse entendimento, né, de que para o pessoal da velha guarda do choro, talvez o choro não é uma música improvisada. E que para os jovens, né, tende a ser agora com influências que podem vir do jazz e de outras correntes, né? Mas então eu te digo assim que, na verdade, semelhanças e diferenças, né? E possibilidades de encontros como corrente. Acho que tu tens esse exemplo com o próprio Plauto, né? De ter gravado um trabalho com ele, né? Que mostra muito desse encontro, né? Entre jovens e velhos chorões, velhos músicos da cidade, né? Que é uma coisa assim que eu acho que mostra, acima de tudo, que o choro é uma tradição moderna, que ele não está parado no tempo. Ele tanto pode ter um corte mais tradicional ou tradicionalista, como pode ter uma pegada mais moderna, vamos dizer assim, né? E aberta com diferentes correntes da música e do mundo, né? Existe toda uma nova geração de músicos que tocam choro, que se preocupam com essa inovação e com essa, inclusive, perpetuação do choro. Mas, então, eu sugiro que façamos uma escuta de mais composições de Plauto Cruz. Tá bem.
Ouvimos do disco Mário Barros e Plauto Cruz, de 1993, disco chamado Remanso, um vinil que digitalizei para o acervo, as músicas Um Choro para o Mário Barros e Uma Flauta no Chamamé. Uma Flauta no Chamamé representa bem aquela época de Plauto tocando nos festivais nativistas. Esse canal que eu fiz no YouTube reúne alguns discos, alguns trabalhos do Plauto. E esse é o Músicas do Mundo, programa do Etnomusurgs, o núcleo de estudos em música do Brasil e América Latina. Eu sou o Paulinho Parada e estamos aqui para falar de nossa pesquisa sobre Plauto Cruz. Nessa pesquisa, em colaboração com a família de Plauto, seus filhos Jairo, Marlene, Maria e Juliana, recuperamos músicas inéditas do artista, mais de 80, através de partituras manuscritas por ele. Isso só foi possível pela colaboração e cortesia de seus familiares, o que nos fez pensar na necessidade de ações para divulgar a obra de Plauto. Hoje, por causa desse trabalho de divulgação, alguns jovens músicos, entre eles Elias Barbosa, Estefânia, que esteve aqui conosco, e Gil Rosenthal, entre outros, tocam a música de Plauto. Nós vamos ouvir a flautista Marina Griselda, da Argentina, Buenos Aires, desde Buenos Aires. Vamos ouvir um depoimento de Marina Griselda sobre o choro e sobre a música do Plauto. Oi, Paulinho. Bom, eu conheci a música de Plauto por você. Você mostrou por primeira vez a música, eu gostei muito, você convidou para tocar. Eu já tinha muito conhecimento de música brasileira porque eu viajei muitas vezes lá para estudar. Eu sou da Argentina, mas da primeira vez que fui do Brasil, fui para o Festival de Música de Cascavel, que é uma cidade do estado de Paraná, e depois eu viajei 2 vezes às oficinas de música de Curitiba. Ali eu comecei a conhecer a música do Brasil, a música dos choros. Eu gostei muito, música que tem muita quantidade escrita para flauta, é muito interessante. Eu acho que a música de Plauto, os choros, as valsas, tem muita lírica, a melodia é muito bonita, tem uns giros melódicos muito interessantes e a harmonia também é muito interessante. Tem todos esses ingredientes que fazem que o flautista desfrute muito de tocar e de compartilhar com outros músicos. Ouvimos a Marina Griselda, flautista de Buenos Aires, falando sobre Plauto Cruz. Agora ouviremos um depoimento de Gil Rosenthal, cavaquinista, cantora aqui de Porto Alegre. Bom, eu acredito que o Plauto Cruz é um dos nomes mais importantes do choro brasileiro, né? Nosso choro. Principalmente assim, quando a gente fala de flauta, né? O Plauto é um grande flautista, né? Tocar as músicas dele, pra mim, foi maravilhoso. Foi e é, né? Continua, porque ainda quero tocar muito. E espero também ver a gurizada, ver o pessoal novo tocando, ver cada vez mais essa cultura se ampliando e se manifestando cada vez mais, assim, né? Por quê? Porque o choro, ele tá vivo ainda, né? Assim como o Plauto, o choro tá vivo e vai ficar eternamente. Sempre, porque é a música mais bela, né? A música brasileira mais bela. Essa foi Gil Rosenthal. Ouviremos agora um depoimento de Elias Barbosa, também sobre a música de Plauto Cruz e sobre a relação que seu avô, conhecido como Barbosão, acordeonista, um dos fundadores do Clube do Choro, essa relação que Barbosão teve com Plauto Cruz. Meu avô se chamava Paulo Ercílio Barbosa. Ele era acordeonista e foi um dos fundadores do Clube do Choro de Porto Alegre. Tinha uma grande admiração por Plauto Cruz, né? Admiração do Plauto como instrumentista, como compositor e como amigo também. Eles eram amigos.
O meu avô morava na Coronel Massot, ali na Zona Sul, e o Plauto na Dr. Barcelos, bem próximo. Meu avô dava muitas caronas para ele, para shows em comum que eles tinham, né? E eu cresci ouvindo meu avô tocar diversos choros e conheci a obra do Plauto através do meu avô. Então, hoje em dia, choros que eu toco como o choro clássico, a valsa nora, eu toco porque eu via meu avô tocar e logo após vi também o Plauto tocar, né? Pude, inclusive, tocar junto com o Plauto, né? E foi uma grande honra, né? E quando a gente ouve os discos, e eu também ouvi ele pessoalmente, a gente sente que o Plauto é um músico que tem uma identidade muito grande. Tu ouve uma gravação e tu sabe que é o Plauto tocando, né? E uma geração de compositores do Rio Grande do Sul, como Radamés, Dante Santoro, esses grandes músicos foram para o Rio de Janeiro, né? Uma geração muito anterior, o Otávio Dutra ficou aqui no Rio Grande do Sul e fez história, mas nessa geração anterior à nossa, geração do meu avô, do Plauto, essa geração, o músico que mais engrandeceu o choro e a música brasileira em geral foi o Plauto Cruz, pela sua vasta obra como compositor, né, compondo diversas valsas, choros, machiches, entre diversos ritmos, né? E para nós que estamos trabalhando com essa música, com choro, o Plauto vai ser sempre uma referência muito, muito bonita, que a gente procura manter viva, tocando as músicas dele, né? E é isso. Ouvimos Elias Barbosa, o seu depoimento sobre Plauto Cruz e sobre a relação que Plauto tinha com seu avô Barbosão. Estamos ouvindo, desde o início do programa, a composição Engenho e Arte de Plauto Cruz, do disco que leva esse título, chamado Engenho e Arte, e é um disco de Mário Barros e Plauto Cruz, um CD de 1996. Vamos ouvir um pouquinho de Engenho e Arte. Músicas do Mundo hoje fica por aqui. Eu sou o Paulinho Parada na locução. O programa teve produção do Etnomusurgues, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, e teve apoio de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Até a próxima edição e uma boa noite. Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, do Departamento de Música da URGS.